Joia, terceiro ano, a gente fez o primeiro exemplo de associação de resistores juntos no nosso momento de aula e agora a gente vai fazer os outros, tá? O exemplo 2 diz o seguinte: dois resistores de resistências R1 de 5 ohms, R2 de 10 ohms são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. Primeira coisa que eu vou fazer é desenhar essa galera. Eu tenho um resistor R1 e na sequência, em série, então no mesmo ramo, no mesmo fio, eu tenho esse resistor R2. Então, eu vou chamar esse cara aqui de R1, 5 ohms, e vou chamar esse cara da direita, o R2 de 10 ohms. A tensão U1 medida nos terminais de R1 é igual a 100 volts. Então, olha só, esses 100 volts são só para o resistor R1. Então, nesse cara aqui, você tem 100 volts, tudo bem? Nessas condições, determine a corrente elétrica que passa por R2 e a tensão também lá no R2, beleza? Numa associação em série, as características são corrente igual para todo mundo. Então, eu só tenho dois resistores aqui, eu vou chamar de I1 e I2. É a mesma corrente do meu circuito total. E a soma das tensões é igual à tensão fornecida pela fonte. Então, se nós temos em série dois resistores de resistências diferentes, a corrente vai ser igual porque estão associadas em série, mas a tensão vai ser diferente justamente porque as resistências são diferentes. Tranquilo? Então, olha só, se eu souber a corrente que passa aqui no R1 e 1, eu consequentemente também sei a corrente que passa pelo resistor R2, que eu vou chamar de I2. Elas são iguais, tudo bem? O que eu vou fazer então? Aplicar primeiro a lei de Ohm para um resistor que eu tenho mais informações, que é no resistor 1. Tensão no resistor 1 é igual à resistência desse resistor vezes a corrente que passa por ele, que eu vou chamar só de I. A tensão nesse resistor é de 100 volts para uma resistência de 5 amperes, promovendo então a passagem de uma corrente I. Esse I aí deu 20 amperes. É o mesmo que vai passar lá no nosso R2. A tensão 2 lá no nosso resistor R2, vou aplicar a primeira lei de Ohm também. É a resistência dele. Se eu estou olhando só a tensão no resistor R2, eu vou chamar de U2. Olho para a resistência apenas desse resistor, vezes a corrente I, que é a mesma para essa galera toda aí. Então, ficamos assim. U2 é igual a resistência R2, 10 ohms, corrente que passa por ele, 20 amperes. O nosso U2, então, é de 200 volts. Outra coisa que você pode se ligar é assim. Na associação em série, a corrente é a mesma. Então, aqui de R1 para R2, a minha resistência dobrou. Então, a minha tensão, ela também vai dobrar. Lá da primeira lei de Ohm, U é igual a RI. U sobre R tem que dar I, que no caso dessa associação é constante. Então, na associação em série, U e R são diretamente proporcionais. Tranquilo? Pode aplicar a primeira lei de Ohm ou você pode vir aqui pela análise da tensão e da resistência, beleza? Te aconselho a ir sempre pela primeira lei de Ohm, porque daí é a garantia que você acerta, beleza? Até você ficar mais acostumado com esse negócio. Vamos para a próxima? Exemplo número 4. Observe o circuito a seguir representado e faça o que se pede. Aqui tá muito claro para a gente o tipo de associação, né? Tá um resistor em cima do outro ligado em fios diferentes, né? Para você ir se acostumando, você vai chamar os terminais aqui da sua fonte sempre de A e B, se ele não te der, tá?
E aí você vai nomear os outros nós. Então aqui eu tenho um nó, porque nesse ponto a corrente se divide. Aqui eu tenho outro nó, que é onde a corrente se juntaria. Deste nó que nós já chamamos de A, para esse nó que está acima dele, eu tenho um caminho por onde eu não passo por nenhum resistor. Por isso, ele recebe o mesmo nome. Eu não tive queda de potencial. Tudo bem? A mesma coisa do lado de cá. Eu tenho um caminho de B para o nó acima dele, sem resistor, ele recebe o mesmo nome. E aí tá vendo aqui, ó, que ele não recebe o mesmo nome A, porque de B para A, todos os caminhos me fazem passar por um resistor quando eu tenho uma queda de tensão, beleza? Na letra A, ele pede para a gente determinar a resistência equivalente da associação. Então, a primeira coisa é a gente determinar o tipo de associação. Todos os nossos resistores aqui, eles estão associados entre os pontos A e B. Olha só, o de 4 ohms está entre A e B, o de 6 também, e o de 12 também está entre A e B. Então, aqui você pode fazer de diversas formas, tá? Eu vou fazer do caso geral. 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, porque a gente só tem 3 resistores, beleza? Então, ficaria assim. 1 sobre a resistência equivalente seria 1 sobre R1, que pode ser esse cara aqui de 4, mais 1 sobre R2, vou colocar esse cara aqui de 6, mais 1 sobre R3, que eu vou chamar esse cara aqui de 12. Soma de frações, você precisa tirar o MMC. 12, que é o maior número, é múltiplo de todo mundo. Então, ficou assim, ó, 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3, mais 12 dividido por 6, 2 vezes 1, 2, e aqui eu não mexi no 12 na última fração, 12. Dividido por 12, 1 vezes 1, 1. Ficamos assim, então, 1 sobre a resistência equivalente deu 6 sobre 12. Só que para a gente não interessa o inverso da resistência equivalente. Eu vou inverter dos dois lados, que aí eu mantenho a minha igualdade. Ficamos assim, então, resistência equivalente sobre 1 é resistência equivalente, é igual a 12 dividido por 6, que é 2 ohms. Então, você teria trocado essa galera toda por um único resistor associado a essa fonte de 220 volts por um único resistor de 2 ohms. Belezinha? Letra B. Calcule a corrente total do circuito e também em cada resistor. Eu vou começar sempre fazendo a corrente total. E quando você olhar para a corrente total do seu circuito, você vai trabalhar com o resistor equivalente, já que nós temos ele, tudo bem? Nós temos um resistor de 2 ohms submetido a uma tensão de 220 volts. Eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Para esse circuito de um único resistor equivalente, nós temos tensão 220, um resistor de 2 ohms, uma corrente I que vai ser de 110 amperes. O que isso significa? Que a sua fonte mandou para o seu circuito 110 amperes. Chegou aqui no ponto A, ela se dividiu. Eu vou chamar essa aqui de I1, já que a gente chamou esse cara aqui de R1. Subiu mais uma parte aqui para cima, que vai se dividir numa corrente I2, aqui nesse resistor R2, e uma última parte que veio para o resistor de cima, uma corrente I3 para o nosso resistor R3. Qual é o lance? A nossa conservação da corrente é a seguinte: o que eu mandei para o meu circuito foi o I total, que a gente sabe ali de 110. Só que isso se dividiu em 3 partes, que precisa se conservar. I1 mais I2 mais I3. Tudo certo, né?
Como nós temos uma associação em paralelo, a tensão em todos esses resistores é a mesma. O U no resistor 1 é o mesmo U no resistor 2, que é o mesmo U no resistor 3, que nesse caso é 220 volts, que é o que a minha fonte fornece, beleza? Essa é a característica da associação em paralelo. Nós não podemos garantir que as correntes são iguais, porque ela se divide. E lembra que a corrente ela sempre vai ser mais intensa no resistor de menor resistência. A nossa corrente ela prefere ir pelo caminho mais fácil de menor resistência, beleza? Isso para associação em paralelo. Tranquilo? Então vamos lá para baixo de novo. Quem vai ser a tensão U1 no resistor R1, que é percorrido por uma corrente I1? A tensão dele é a tensão fornecida pela fonte, 220 volts. A resistência R1 é de 4 ohms para uma corrente I1 que a gente está buscando. Passou 4 para lá dividindo, deu 55 amperes. Para fazermos a corrente no resistor, que nós chamamos de R2 de 6 ohms, eu vou fazer a mesma coisa. O 2 é igual a R2 vezes I2. A tensão é a tensão da fonte, 220. O resistor 2, nós chamamos o resistor de 6 ohms. A corrente I2 que passa por ele. I2 deu, então, 36,6 dízima amperes. Para o último resistor, aquele lá de cima, primeira lei de Ohm. O 3 é igual a resistência 3 vezes a corrente que passa por ele. Ele também estava associado entre os pontos A e B, estava submetido aos 220 volts. R3 tem uma resistência de 12 ohms, uma corrente I3 que a gente não sabe. Passou o 12 dividindo, deu 18,3 dízima amperes. Da mesma forma que a gente fez lá na associação em série, tem como você pensar aqui nos resistores em paralelo. Olha só, o resistor R1 tinha uma resistência de 4 ohms, e eu vou fazer uma relação com o R3, que é uma relação mais fácil, tá? O R3 tem uma resistência de 12. A sua resistência não foi multiplicada por 3? Vou até botar um R aqui. O que vai acontecer com a sua corrente elétrica? Ela vai ser dividida por 3. 55 dividido por 3 dá esse 18,3 dízima aí, beleza? Porque, pela primeira lei de Ohm, U é igual a R vezes I, sendo na associação paralela a tensão constante, R e I são grandezas inversamente proporcionais, com a mesma proporção, tudo bem? Se uma é multiplicada por 3, a outra é dividida por 3. Tranquilo, né? É isso de associação de resistores, beleza? Identificar qual é o tipo de associação, lembrar o que se permanece constante e mandar ver na aplicação de primeira lei de Ohm. Tranquilo? A gente se vê por aí. Um beijo. Tchau.